Olá, bom dia, pessoal. Dá um tempinho aqui para vocês entrarem, para o Insta avisar vocês. Hoje a gente tem uma live para falar de uma classe muito especial, uma classe que eu estou criando com o Roberto. Ele vai chegar aqui daqui a pouquinho para a gente conversar, para a gente falar. Oi, Giza, Iná, querida. Sejam bem-vindos. Vou esperar aqui o Roberto entrar. Hoje a gente vai falar da classe de equalização hidroenergética. E eu tô trazendo aqui o meu parceiro, né? A pessoa com quem esse projeto lindo nasceu. Daqui a pouco ele entra aqui, vamos ver. Cadê você, Roberto? Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá entrando tranquilamente para vocês? Bom dia, bom dia. Esperando aqui o Roberto entrar para a gente começar a nossa conversa. Ontem eu conversei, né, com vocês bastante sobre isso, sobre esse novo projeto, esse novo momento da gente trabalhar. Bom dia! Bom dia, Ricardo, aí também. Quanta gente linda! E ontem eu falei para vocês, a gente começou agora a trabalhar nessas classes, né? Essas classes de corpo, onde a gente realmente trabalha a potência dos nossos corpos aí. E hoje eu quero trazer o Roberto aqui para apresentar para vocês. Cadê ele? Não tá entrando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Todo mundo entrando. Roberto, cadê você? Deixa eu ver se eu consigo mandar um convite aqui para ele. Convite ele entrar. Normalmente eu faço. Entrou! Olá, tudo bom? Tudo, e você, Rô? Tudo em ordem, estou aqui tranquilo, estava aguardando você aqui, sentadinho. Eu estava esperando você mandar o convite, no final eu acabei te mandando e deu tudo certo. Como é que você Ótimo. tá? Tranquilo, tudo em ordem. Desperto, né? Acordei cedo hoje para falar com você, mas estou aqui. Estava aqui conversando com as pessoas, contando um pouquinho, né? Que a gente agora começou, né? Esse projeto de divulgar essa classe. Queria que você falasse um pouquinho de você, Rô, um pouquinho da sua experiência, né? Dessas técnicas todas que você trouxe. E aí a gente vai contar um pouquinho também de como é que surgiu essa classe. Conta um pouquinho da sua experiência, como é que foi esse acesso a essas ferramentas, nessa experiência em loco que você teve. Fala um pouquinho pra gente. Então, Kátia, como foi a primeira vez que eu procurei você, né? O que aconteceu? A minha formação técnica, ela é diferente, ela nunca foi holística. Eu sou engenheiro formado, eu sou consultor técnico internacional, e há uns 10 anos eu comecei a prestar consultoria para umas empresas que elas atendem ali no norte da África, na parte mais do Mediterrâneo da Europa, e há 10 anos eu comecei a ter que me deslocar e ficar por uns períodos assim de 3 meses, 4 meses, eu ficava nessas regiões. Inicialmente eu ia a trabalho, tudo e simplesmente na área técnica. Mas o meu apartamento, que eu ficava sempre na região, principalmente no norte da África, lá em Mostaganem, na parte da Argélia, na parte da Síria também, eu sempre ficava em cima de hammams, que são as casas lá, casas de massagem, casas de banho, lá. Só que quando a gente fala casa de massagem, são casas de massagens terapêuticas. E os meus apartamentos, coincidentemente, eram em cima desses hammams. E como lá a 90% da população é muçulmana, e à noite você não tem muito o que fazer, não tem para onde ir, eu acabei frequentando esses hammams e acabei conhecendo todos os terapeutas, todo o pessoal que utilizava dessas técnicas lá no Mediterrâneo. E isso começou a me fascinar, eu comecei a me interessar muito, porque são locais muito carentes de medicina tradicional, né? Então eles usam muito a medicina alternativa, por custo mesmo e por dificuldade de ter acesso à medicina. Me interessar e começar
comecei a praticar e comecei a tentar entender. E por aí foi que eu comecei, no começo, simplesmente como curioso, frequentando, e depois comecei a ficar mais fascinado por isso, até que eu comecei a falar, olha, eu quero fazer isso também, eu quero entender como é que funciona, e durante esses 10 anos aí que eu frequentava esses países, eu fui pegando uma técnica aqui, uma técnica lá, e fui me adequando, e por aí foi caminhando. Aí que eu entrei realmente nesse mundo holístico, dessa parte de massagens, terapia e energética. Eu acho muito legal isso, eu sempre trago também. As pessoas estão falando que está dando eco. Eu acho que é eco no meu Eco, áudio. Agora pode ser. eu não sei por quê. Ainda tá, gente? Eu acho que é um delay na minha voz. Que saco, né? Isso. Enfim. O Instagram tem isso. Às vezes eu não sei o que eu tenho que fazer. Não sei se abaixar aqui. Eu Ainda tá acho que se com você eco. abaixar o seu retorno, Ainda tá com eco, pessoal. Eu vou abaixar aqui, de repente, né? Acho que agora diminuiu. Olha lá, a Lúcia está falando que escolhe uma experiência dessa. Por que eu estou perguntando, Rô? Que eu acho legal a gente trazer as histórias. Eu tenho uma série chamada Energia que Funciona, tá. onde a gente mostra que, assim, nada é... Muitas vezes a gente inicia uma jornada por um caminho, que foi muito o que aconteceu comigo, e a gente se encanta e a gente descobre alguma coisa que fale mais alto, né? Então, veja, foi uma coisa empírica, né? De você estar ali perto e começar a acessar todas essas medicinas, todas essas técnicas e aprender isso em loco. E aí chegou nesse momento onde a gente se encontrou, né? Que eu acho que é legal trazer também esse olhar para as pessoas, né? Você, quando chegou em mim, eu me lembro que eu peguei o meu celular e tinha lá uma mensagem da Vilma, lá no grupo de CFs, falando que ela tinha um cliente que queria Isso, fazer a uma classe Vilma. de barras. Quem teria uma classe de Exato. barras? E eu tinha, coincidentemente, uma classe de barras em dezembro, né? E ela falou que você queria fazer uma classe de barras na Zona Sul, e eu estou em Moema, e eu falei, olha, eu posso, eu tenho essa classe e tal. E aí várias pessoas entraram no grupo dizendo também que tinham essa classe. E aí ela falou, eu vou dar o telefone de vocês para ele e ele vai fazer contato. E aí, 2 horas depois, você estava fazendo contato comigo. Como é que foi? Por que foi essa escolha? O que você escolheu a mim, de tantas opções que você tinha? Então, aconteceu da seguinte forma. Quando eu comecei a frequentar, comecei com essa experiência fora, eu adquiria algumas técnicas lá e trazia isso para cá, mas nada, eu não usava isso, não tinha um comércio nisso, não tinha uma clínica, não tinha nada. Eu simplesmente trazia por curiosidade para mim essa técnica e usava aqui. Então você começa, não, familiar, e você fala, eu sei fazer uma drenagem diferenciada, eu sei fazer um reiki diferenciado, e comecei a fazer isso. E, obviamente, quando você começa dentro da família, isso aí começa a expandir, vai expandindo, expandindo, aí aparece o amigo da pessoal da família, e o amigo fala, mas por que você também, tem uma pessoa que gostaria de te conhecer, e assim foi caminhando. Só que todas essas técnicas que eu tinha eram técnicas que eu aprendia no local, certo? Fora do Brasil, e trazia isso para cá. E eu não tinha certificação e nunca havia pensado em trabalhar com isso, tá? De uns 2 anos para cá, o volume de pessoas que me procuraram começou a aumentar demais. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a procurar por certificações para poder trabalhar de uma maneira correta no Brasil. Então fiz vários cursos de massagens no Brasil, fiz curso de hipnose no Brasil, fiz curso energético no Brasil, mas eu sentia uma carência maior no Access, nessa terapia nova de energia que está no Brasil agora. E eu falei assim, eu preciso dessa certificação. Eu preciso conhecer alguém dessa certificação. Foi quando eu entrei em contato com a Vilma, falando que eu tinha interesse em me certificar nessa área, nessa parte de energia. E ela falou assim, olha, eu conheço pessoas fantásticas dessa área, e inclusive eu tenho uma série de pessoas que eu podia te indicar, e passou os telefones. Eu olhei para os telefones e falei assim, o primeiro telefone que eu olhei foi o da Kátia, eu falei assim, peraí, deixa eu ligar para a Catiane então. Que ela falou da Zona Sul, etc. Mas eu falei assim, não, eu vou ligar para a Catiane e vou conversar com ela. E não falei com mais ninguém. Isso que eu quero deixar claro, foi incrível, porque quando eu entrei em contato com a Catiane, foi assim, no mesmo dia que eu entrei em contato com ela, não falei com mais ninguém, a gente já se alinhou mais ou menos do que a gente precisava, porque parecia que uma coisa estava encaixando na outra, assim, da parte energética, da parte holística, e a gente acabou se encontrando, aí acho que no outro dia mesmo a gente já teve uma reunião lá em Moema, lá no espaço da Cati,
E ali a gente já, dali para frente, a gente já começou a trabalhar praticamente todas essas terapias em simultâneas, eu com Mas ela. não tinha, a gente não tinha ainda a ideia de fazer a classe, né? Por isso que eu acho que é bacana, porque Não, tudo nenhuma. vai convergindo. E assim, é muito interessante, porque assim, o Axis, né? Você chegou através do Axis, né? O Axis tem várias ferramentas e eu vinha há 2 meses trabalhando o puxão. Puxão é quando a gente ajusta a nossa frequência quando a gente, na verdade, sintoniza a nossa frequência com uma linha temporal de possibilidades, né? E tem gente aqui que tá aqui assistindo a gente que faz parte desses puxões que eu faço, né? Então é muito legal aqui tangibilizar isso, o quanto funciona, né? O quanto a gente. Tudo são linhas temporais que estão aí à nossa disposição e a gente sintoniza e acessa essa frequência, né? Porque eu não estava em busca de alguém para parceria e nem você exatamente pensar numa parceria ou numa criação efetiva. Você queria uma classe de barras, né? E aí, quando a gente conversou e você foi lá no consultório, foi incrível, porque quando você começou a me contar esse teu universo de coisas, eu lembro que você falou na época de todas essas técnicas, né? Trouxe a medicina chinesa, trouxe a drenagem do Mediterrâneo, que para mim era uma coisa ainda, como é para a maioria das pessoas que estão aqui, a drenagem do Mediterrâneo é como assim, né? Porque a gente está acostumado aqui, aquela drenagem do Ocidente, né? Que a gente tem aqui a estimulação das linfas e é um alisamento na pele, né? Então, quando você fez a primeira drenagem em mim, eu falei, uau, como é que é isso? Porque eu sentia a minha pele inteira sendo descolada e eu ouvia, inclusive, né, um tec das células de gordura sendo quebradas e toda essa água. E assim, eu tive uma redução de 4 quilos em 3 sessões, que era o início que a gente começou a fazer, né? Foi aproximadamente isso. Né? Então, acho que é muito bacana a gente começar a perceber o quanto a gente cria essas possibilidades, né? E quando você chegou, a gente não tinha ideia de criar uma classe. Na verdade, eu te contei daquele momento que eu estava vivendo, que era aquela bactéria, né, do meu estômago. E eu estava Exato. lutando com os antibióticos, né? E você falando, não, vamos drenar isso, porque os antibióticos acabam tendo uma metabolização no fígado, nos rins, enfim, e a gente precisa liberar isso. E foi quando você começou a trabalhar no meu corpo. E foi uma forma totalmente sem pretensão de levar nada, né? E fala um pouquinho dessa drenagem do Mediterrâneo, né? Um pouquinho da técnica para as pessoas entenderem qual é a diferença dela com a drenagem tradicional que a gente tem aqui. Então, quando eu lembro como se fosse hoje, né? Eu lembro que a gente estava falando sobre energia, falando sobre o Access na classe e tudo, e você havia comentado que você estava com desconforto em virtude da medicação que estavam dando a você. E você falou que você estava passando por um tratamento, que você estava tomando antibiótico, e aí foi quando você percebeu, aí eu pedi até, eu falei, me mostra a sua língua, daí deu uma olhada, aí você não estava entendendo muito bem, aí eu peguei, olhei a raiz do seu cabelo, aí olhei sua unha, aí falei assim, não tá legal, você deve estar retendo líquido por isso, por aquilo, você deve estar com determinados órgãos seu comprometido com relação a essa medicação que você está tomando. Eu acho que seria legal eu tentar fazer em você a drenagem para você sentir a diferença. E eu me lembro que você já tinha um pacote, você estava fazendo já a drenagem linfática naquela época. Sim, Você exato. já Estava fazendo no centro da Magras lá, que é super ocidental. Isso, você estava fazendo a drenagem lá. Eu falei assim, olha, Kátia, vamos fazer o seguinte. Eu venho aqui no seu espaço e vou fazer a drenagem com você, mas eu vou fazer a drenagem, que é uma drenagem lá, que ela tem uma pegada mais medicinal, ela não é... Porque aqui a drenagem é mais estética, tá? No Brasil, a drenagem funciona, é perfeita, ok, não tem o que falar. Só que lá, em virtude da dificuldade de medicamentos, e lá também se faz muito drenagem em homem, pós-operatório lá se faz demais. E lá, como não tem muito acesso à medicação para você poder tomar, por exemplo, um diurético, você poder se hidratar com isotônicos, esse tipo de coisa, então acaba-se, nos Ramãs, tendo mais esse acesso na drenagem para você, mecanicamente, fazer o corpo funcionar melhor. Então é uma drenagem mais diferenciada, ela tem alguns passos a mais do que a drenagem simplesmente estética, mas ela cobre exatamente esse lado estético e acaba funcionando tão bem quanto, ou às vezes até melhor, como você percebeu em você, que você estava fazendo a drenagem
E o resultado da drenagem era maior, porque o passo a passo ele é um pouquinho diferenciado. E a pegada, que a gente chama na parte de massagem, Que assim, são as ela é manobras, né? diferenciada. Você usa todo o seu dorso Exato. para fazer as manobras. Eu acho que é outra pegada mesmo, é outro conceito, eu Sim, acho. sim. Não é só a mão, você acaba usando o cotovelo, você acaba usando até a posição da pessoa na maca para poder favorecer. A ativação das linfas, ela é já diferenciada, você já percebe que é. E com isso, o que, que aconteceu? Com essa drenagem lá, é gozado, né? O pessoal muçulmano é muito rosto, lá não tem corpo, então trabalha-se muito rosto. Muçulmano, ou você usa o lenço, que você cobre o rosto, que são as mais ortodoxas, ou você exibe o rosto. Então, as mulheres têm um cuidado diferenciado no rosto lá, tá? E foi onde eu conheci o skin lift, que eles fazem, que era a drenagem do rosto. Que é maravilhoso. Que era exato, que é uma pegada diferenciada que você vai através dos ossos do rosto, através das posições do rosto, você consegue quebrar algumas marcas de expressões, alguma coisa assim, e você dá um up na pessoa ali, coisa assim de meia hora, 40 minutos, você dá um up no visual da pessoa, que é uma coisa que você fica até impressionado. Você fala assim, não, não é possível que isso aconteceu. Mas é uma massagem que realmente funciona e ela dá um up. E muitas pessoas conseguem fazer o auto skin lift também. Dá para você conseguir em algumas marcas você A fazer isso. autoaplicação. Eu, antes de maquiar, Exato. sempre antes da maquiagem, eu faço, né? Porque começa aqui no osso do nariz e a gente vai puxando e vai levando para as linfas. Isso é incrível, porque aí já baixa Isso. tudo, é como se a bolsa sumisse, né? É uma sequenciazinha. Ela, assim, a princípio, ela parece um pouco complexa para quem está recebendo, porque, assim, quando você recebe, você não tem a total noção do funcionamento e do porquê que está sendo feito aquilo. E você não enxerga a quebra da pele, você não enxerga a quebra do movimento que você está fazendo ali, daquele músculo do rosto que você faz. Mas com o tempo, assim, na segunda, na terceira, na quarta sessão, você já começa a entender e você consegue fazer autoaplicações em alguns pontos que você fica incomodado com aquilo. Mas é uma técnica completamente diferenciada, principalmente essa do skin lift, e que eu comecei a fazer drenagem aqui no Brasil, e isso é um presente no final. A pessoa fala assim, você quer fazer o skin lift? Eu faço com você, porque em 5 minutos aqui, aí a pessoa começa, não, eu vou voltar para o skin lift, não vou voltar para a drenagem. Eu falei, nada a ver. O seu tratamento é tratamento. O seu tratamento. E aí eu comecei, então, a minha drenagem, que a gente se propôs a fazer, ela engloba exatamente o corpo e a estética do rosto. E conversando com a Kátia, eu falei assim, putz, mas eu ainda sinto a falta da harmonização energética da pessoa ali, quando ela está com você, porque você está ali em contato com a pessoa. E se você é um terapeuta que tem essa noção, essa visualização, por que não a gente montar uma classe e associar exatamente a energia, corpo e estética? E a gente consegue fazer uma classe, a gente consegue fazer uma energização da pessoa ali, um tratamento corpóreo da pessoa e também a parte estética da pessoa. Então foi onde apareceu a hidroenergética, que é a classe que a gente está agora trabalhando. Pois é, e foi tudo muito mágico no processo, né? Porque eu me lembro que eu estava dando uma classe de italiana e, assim, realmente eu fiquei muito impressionada quando você trouxe o skin lift. Para mim foi um divisor de águas, porque eu trabalho também com outras ferramentas. Eu tenho o facelift do Axis, que traz também um rejuvenescimento, traz uma regeneração celular, mas não tem a intervenção mecânica, né? No facelift a gente tem leves toques e realmente vai estimulando o colágeno, vai estimulando, é de dentro para fora. Então, quando você trouxe o skin lift, e principalmente aqui, né? Quando você começa a tocar esses pontos que começa a inchar, começa a amortecer a boca, porque, gente, é uma coisa impressionante. É só quando a gente recebe que a gente consegue mensurar a profundidade disso. Quando ele tocava aqui, né? São pontos estratégicos, que agora eu sei quais são, mas na ocasião eu não sabia o que era. Eu sentia o meu lábio inflar, assim. Né? Era uma coisa que ficava tudo amortecido e o lábio ia inflando. E aí, quando eu terminei a primeira sessão e que eu fui me olhar no espelho, era como se eu tivesse feito um preenchimento de ácido hialurônico, porque eu já fiz isso, só que com intervenção estética. E eu vi assim, a minha boca toda inflada, assim, parecendo a boca da Angelina Jolie. Eu falava, cara, como é que é isso? Isso é uma mágica, né? Foi aí que realmente você me pegou. Foi nesse lugar que eu falei, não, tem alguma coisa maior aqui que a gente pode desenvolver. Mas, enfim, aí eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito seduzida com essa possibilidade aqui de poder ter esse rejuvenescimento através dessas intervenções mecânicas, né?
E falando corretamente aqui, mecânico, mas sem nenhuma intervenção de agulha, sem nenhuma intervenção de substância, é simplesmente o processo manual, né? E aí eu dei uma classe de Tamiana na ocasião e por coincidência eu estava dando essa classe com duas massoterapeutas, né? E aí elas começaram a ver a diferença, porque elas me conhecem, são minhas alunas, e falaram, Catiane, o que você está fazendo? E aí eu contei da drenagem. E aí foi ali que surgiu a ideia da classe, porque elas falaram, eu quero fazer essa classe. Elas escolheram fazer essa classe, né? E aí foi quando eu falei com você, Rô, a gente consegue desenvolver uma classe? E aí o que a gente trouxe para essa classe foi justamente isso que você acabou de dizer, que é legal contar para as pessoas, né? Porque a gente sempre, eu acho que o que traz a energia de tudo que a gente faz é como ela nasceu, né? Então, quando veio esse interesse das meninas, eu falei, tá, vamos criar essa classe. E aí a gente aterrou energeticamente nisso, fez algumas reuniões de como a gente poderia juntar. E aí eu comecei a acessar quais as possibilidades realmente energéticas a gente teria para colocar o corpo numa possibilidade de estar 100% ativo para receber essa técnica, né? Trazendo a permissão, a possibilidade. E aí eu cheguei nos códigos pleiadianos, né? Porque com Tamiana eu tenho acesso a 22 códigos de luz, que a gente trabalha de formato livre. E aí eu comecei a receber as possibilidades e perceber as possibilidades de como, né, fazer a restituição do corpo da pessoa energeticamente falando. Então, é a primeira parte dessa classe, onde a gente equaliza isso, né? E foi interessante porque a gente estava discutindo, né, fazendo um brainstorm sobre o nome. Lembra disso, Rô, que eu te falava? Como é que a gente vai chamar isso? Porque a gente está realmente trazendo a parte energética do ser em alinhamento com o corpo físico, que é uma coisa que nos trabalhos de facilitação de consciência que eu faço, eu percebo que as pessoas têm essa incongruência energética, né? Porque a energia do corpo está numa frequência e o corpo está em outra frequência. E o que a gente faz aqui é alinhar essas duas frequências para que a pessoa funcione como uma convergência da comunhão mesmo, né? Com a parte energética e a parte física totalmente integradas. E aí o nome veio disso também, né? Porque a equalização é esse ajuste de frequências, né? Exatamente. Foi assim, eu tinha uma visão de energia, que eu trouxe a minha visão de energia, que eu tive lá. Então eu aprendi em loco a trabalhar com a energia lá, com os mestres. Então, como eu falo um pouco de mandarim, eu falo um pouco de francês, para mim era extremamente dificultoso entender o que eles estavam passando para mim. Então eu tive que pegar isso no local, obviamente, com as explicações dele, mas eu tinha que sentir tudo o que estava acontecendo. Então eu ficava muito no pé dos mestres lá e falava assim, não estou sentindo, como é que é? Ele falou, não, é assim, faz esse movimento, tenta aqui. E eles me davam muita coisa mecânica para eu sentir energeticamente o que estava acontecendo lá. Porque então, você não tinha compreensão da língua, né? Era muito difícil você fazer uma tradução assim, literal do que eles estavam fazendo, principalmente imagina que em português você falar de energia já é uma coisa de difícil compreensão, você imagina você entender isso em mandarim ou em francês ou muitas vezes em árabe. Então para mim era uma coisa assim surreal para entender. Então muita coisa que eu peguei na prática, eu peguei sentindo, eu falei assim, opa, senti, agora entendi como é que funciona. E por aí vai. E comecei a trabalhar a energia como eles me passaram lá. Então eu precisava entender essa energia como era aqui no Ocidente, com quem já trabalhava e quem já tinha experiência. Foi quando entrou a Catiane. E muita coisa da energia a gente acabou coincidindo, muita coisa colidiu nossa de ideias e como eram praticadas. E aí foi quando eu falei assim, não, eu quero me adequar, eu quero aprender tudo isso, e a Catiane começou a me passar. E toda vez que eu faço uma drenagem, ou faço um tratamento, ou faço através da medicina, ou faço a acupuntura não invasiva, que eu também trabalho, o que acontece? Eu faço uma leitura energética da pessoa da maneira que eu aprendi lá. Mas eu precisava dessa certificação, precisava dessa coisa ocidentalizada, precisava da pessoa que realmente conhece isso aqui, para a gente avalizar isso e conseguir equalizar e deixar isso daí numa linha só. Foi quando a gente formou a nossa classe, eu falei assim, Kátia, eu acho que dá certo, você pega essa área de energia sua que você tem, o que eu te passo, no que eu preciso do processo para continuidade na drenagem, eu preciso que seja trabalhado isso na pessoa. Foi quando você acessou a Tamiana e você começou a montar, e a gente montou toda a nossa história,
e a gente conseguiu concluir esse começo, meio e fim agora, dessa terapia que a gente está começando a trabalhar agora. É muito interessante, né? Porque as pessoas ainda têm um pouco de dúvida, né? Assim, do que se trata. Então, é bem isso. Então, nessa primeira classe, a gente, na verdade, está desenvolvendo algumas outras classes. Eu vou ter uma classe, né? De feromônio, porque a gente vai trabalhar também todos os conceitos do Tantra, que também é uma coisa que você trouxe, né? Porque sim, principalmente o Kundalini. O Tantra também tem vários pontos de vista e a gente tem aí um universo enorme e vasto para trabalhar, né? Eu acho que é bacana a gente comentar aqui também um pouquinho de como foi esse lugar, né? Você trouxe algumas técnicas do Tantra, entre elas a ativação do feromônio, que era uma coisa que eu nem imaginava que existia, né? Assim, óbvio que eu já ouvi falar de feromônio, mas eu não sabia que nós, mulheres, podemos ativar isso no nosso corpo, né? Era como você estava falando, eu me lembro que na primeira vez que você falou disso, você falou, vocês mulheres não têm ideia do poder que vocês têm. Porque o homem, por exemplo, não tem como ativar o feromônio nele, mas vocês têm. Então, se vocês tivessem uma mínima ideia deste poder, vocês fariam um mundo totalmente diferente do que ele é. E aquilo, para mim, despertou uma possibilidade e eu comecei a ativar o meu feromônio. E é o que eu comentei ontem, né, na live que eu fiz. Eu mudei a minha estrutura física no sentido de hormônio, porque eu já estava num processo de menopausa, né? Onde eu não produzia mais hormônios, e aí eu fiz o retorno, né? Eu fiz um retrocesso disso com a simples ativação do feromônio, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho disso também, eu acho que para as pessoas que estão chegando e que têm pouca informação, acho que é bem contribuição. Então, isso aí aconteceu o seguinte, lá a visão sexual oriental, em virtude da religião e tudo mais, ela é diferenciada do Ocidente aqui. Aqui a gente é muito mais liberal, a coisa que acontece com muito mais fluência e muito mais, eu diria assim, com mais vezes, né? As pessoas se acessam mais sexualmente aqui. Então lá a coisa é mais família, mais fechado, então é uma coisa mais particular, assim. Exatamente. O sexo lá, principalmente no Oriente, o sexo é vida. Então, enquanto existe vida na pessoa, existe o interesse sexual, existe atividade sexual, e não o sexo simplesmente por prazer, para você, por tiração, por sarro, tá? Então lá é uma visão diferenciada. Então, convivendo com essas pessoas lá, eu acabei entendendo um pouco mais dessa visão que eles têm sexual lá. E lá, obviamente, as mulheres têm outra maneira de seduzir, têm outro trabalho de seduzir que é diferente daqui. Porque lá as roupas, muda tudo. Tudo é completamente diferente disso daí. E eles trabalham muito lá essa coisa, a energética e o lance químico, esse lance da química entre as pessoas. Foi quando eu conheci a ativação do feromônio que aconteceu para que os casais se mantivessem, tá? E para que a mulher continuasse sempre com esse interesse e aquilo acontecesse dentro da família entre eles. Então os terapeutas lá costumavam a passar essas técnicas para os maridos aplicavam nas mulheres e essas técnicas também as mães, as senhoras lá, passavam para as outras mulheres da família para que isso sempre continuasse e elas tivessem essa forma de sedução meio que química, um negócio meio diferenciado. E eu, obviamente, para um ocidental ouvir isso, falei assim, não estou entendendo muito bem isso aí, mas vamos lá, vamos abrir a mente e vamos ver o que rola. E comecei a entender e começar a falar sobre, começar a perguntar para as pessoas lá. E eu falei, olha, é realmente uma coisa física, acontece, eu estava vendo que realmente acontecia. E eu trouxe essa técnica para o Brasil e sabia aplicar essa técnica no Brasil. Numa das drenagens que eu estava fazendo com a Kátia estava na drenagem, na maca, e eu estava drenando, conversando com a Kátia. Eu falei, Kátia, você quer tentar ativar o feromônio? É rapidinho, acho que coisa de 5 ou 10 minutos eu consigo, já que você tem mais noção de energia, eu vou conseguir deixar você mais ou menos consciente das partes do corpo que eu preciso que você sinta, e a gente vai fazer esse trabalho para você aqui, e eu quero que você sinta para entender o que eu estou tentando passar a você com relação ao feromônio. Aí a Kátia estava aberta, ela falou, não, ok, vamos lá. Estou aqui, já estou na maca fazendo, o que é uma terapia a mais? Pelo menos é uma coisa que vai me abrir um pouquinho a mente. E fiz a ativação do feromônio na Kátia. Mostrei os exercícios, fiz com ela lá a posição da mão que eu tinha, trouxe a consciência corporal que eu precisava que a Kátia tinha naquele momento, principalmente das regiões do corpo que eu precisava que ela tinha, ter consciência ali. E falei, Kátia, está feito, está aqui, ok, estamos começando esse primeiro trabalho de ativação do feromônio.
E eu quero que você agora, como um balão de ensaio, comece a se sentir quais as diferenças que você vai ter daqui para frente com relação a isso. E falei sobre o poder feminino. Eu falei assim, a partir de agora você tem uma outra arma na mão, que é uma arma que estava adormecida em você. E eu percebia que estava adormecida porque eu estava fazendo ativação. Eu falei assim, olha, você sempre teve isso, mas ela está desligada. Vamos religar isso aqui. E dei esse start na Kátia. Falei, Kátia, agora se vira, cada um com seus problemas. E foi quando a Kátia saiu de lá e falou, olha, eu estou sentindo uma diferença. Alguma coisa está acontecendo aqui. Foi quando eu consegui colocar para a Kátia a possibilidade dessa classe também que a gente vai estar fazendo, que é da ativação do feromônio. Sim, na verdade muda tudo, né? Porque a gente começou a trabalhar esse processo de rejuvenescimento a partir do corpo físico, né? Eu acho que isso é legal passar para as pessoas aqui, né? Porque assim, a gente tem um trabalho enorme que a gente faz no nível energético e ele é incrível e ele realmente aumenta a nossa frequência e permite que a gente acesse e crie realidades paralelas que a gente pode fazer e criar a partir de escolhas diferentes. Mas e como é que fica o nosso corpo físico, né? Então, para mim, essa experiência da ativação do feromônio, ela trouxe várias, porque tudo é a experiência, né? Então, ela trouxe um rejuvenescimento do corpo físico, efetivamente falando, né? Eu reverti situações e questões que, como você falou, estavam adormecidas, estavam totalmente ociosas. Fica estagnado, assim, eu diria, né? Que não é nem adormecido. E trazer uma consciência dessa musculatura, que é uma coisa que está no nosso corpo, principalmente falando do universo feminino, né? A gente tem, essa musculatura está interna e está no nosso corpo, e a gente muitas vezes passa uma vida inteira sem acessar, né? Então é muito bacana quando a gente começa a ter o estímulo para poder entrar em contato com aquilo que é nosso de verdade, que está ali à disposição para que a vida melhore, porque isso não é só uma questão de bem-estar físico, mas a pele muda, a nossa disposição, né, para a energia sexual que está no nosso corpo muda, porque essa energia está ali, está no corpo. E é por isso que é vital, né? Quando a gente fala do Tantra, que é a plataforma que traz essa consciência para a gente e traz os exercícios e a possibilidade de trabalhar, é justamente para que a gente acorde, né, o nosso corpo no que é vida, né? Porque essa energia é a energia da vida. E isso mudou para mim dentro de um lugar de a possibilidade de ter uma vida mais orgástica, né? Uma vida mais feliz. Exato. Acessar uma possibilidade criativa, inclusive. Porque eu comecei a criar. E é muito louco que eu sentava para escrever a classe e eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade de dormir, não tinha vontade de tomar água. Era como se ali tivesse realmente, como se eu estivesse psicografando, né? Recebendo efetivamente, porque eu percebi que mudou a minha qualidade criativa mesmo para fazer as coisas, né? A minha disposição. Então, é juntar tudo isso e perceber como isso traz vitalidade para o corpo. E aí a gente chega naquela palavra, que é uma palavra muito usada pelos orientais, né? E vem de lá, que é a longevidade. Eu também não tinha muita ideia do que significava isso. A longevidade é você trazer a fonte da juventude para o teu agora, independente da idade que você tenha, né? Eu acho que esse é o grande presente. A longevidade é assim, é você se sentir na capacidade de você realizar coisas a longo prazo. Você ter essa energia para realizar as coisas a longo prazo. Porque não é da noite para o dia que você consegue uma melhora. Então você tem a longevidade para você continuar nessa terapia. Então a longevidade, na verdade, não é você chegar longe, é você ter essa energia sabendo que você vai conseguir chegar longe. É diferente. E a terapia, pelo menos que a gente trabalha, ela é como se fosse um trem, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa e vai, assim vai caminhando. Quando você trabalha o corpo tá ok, você consegue estar depois com a mente ok, você consegue energeticamente estar ok, e você forma um ciclo de equilíbrio. Você estando equilibrado, você consegue passar por problemas mais fácil, você consegue ter prazeres melhores. Tá? Você consegue potencializar toda a sua energia. Então você potencializa tanto para o bem, quanto para, num momento ruim, você conseguir também reverter isso aí mais rápido. Tá?
Então, quando aconteceu, a princípio, com a Kátia foi uma coisa bem legal, porque assim, a gente teve o primeiro contato, depois a gente teve o contato da parte corporal, que foi a parte de massagem, aí eu passei para a parte que a gente estava trabalhando, toda essa ativação de feromônios, por aí vai, e foi quando, na ativação do feromônio, que a gente começou a entrar mais nessa área de sexo é vida, de você tem que se sentir viva, etc e tal, foi quando a gente começou a entrar nessa parte tântrica, da parte do Tantra, que eu tenho conhecimento meu tântrico de lá, mas o meu tântrico de lá, ele é da ativação da Kundalini, que é da energia vital, diferenciado do Tantra, que é aqui hoje, porque a gente, é o que eu falei, no Ocidente o sexo ele é mais fácil de ser lidado, ele tem mais, como se diria, ele tem mais volume sexual aqui, tá? Então aqui você tem o Tantra e você tem o Neo-Tantra, que é fantástico também, traz melhora para a pessoa, fantástica. E eu trouxe o Tantra, que é o Kundalini, que é a energia vital da pessoa, que é o que a Kátia falou, que é o que ativa tudo. Esse aí é o que deixa você ligado. Ele Sim. vai desde a sua área sexual até a sua parte criativa. Esse daí, Que é o Tantra que é uma Essência, classe. é legal a gente falar dessa diferença, porque a gente tem o Neo-Tantra aqui, muito difundido no Exato. Ocidente, que é o Neo-Tantra, ele tem ali toda a estimulação mecânica. O que a gente faz aqui, a nossa proposta é trazer o Tantra Essência, onde não existe nenhum tipo de manipulação mecânica, mas existe todo o alinhamento energético do corpo a partir da energia da Kundalini. Exatamente. Né? E exatamente. isso é uma coisa que é a energia vital. Sim, a energia vital, que é a ativação. Mas isso já é um futuro nosso, né? A princípio a gente já tá estudando, já está bem avançado com a gente com relação a isso, porque a gente precisa que as pessoas, principalmente as pessoas que estiverem se formando conosco, ou estiverem fazendo essa terapia conosco, façam exatamente o caminho que a Kátia também fez, que ela percebeu que é o comum. Primeiro a gente trata o corpo para o corpo deixar a mente ok, estando a mente ok, a gente energeticamente deixa a pessoa alinhada, e daí para frente é só você administrar isso daí para você manter sempre esse equilíbrio com você. E receber, né? E estar preparado para receber. A nossa ideia é trabalhar, né? A classe, né, inicial do feromônio eu vou dar com mulheres, é uma classe para mulheres, que é justamente para passar toda essa experiência, esse laboratório que foi o trabalho no meu corpo, né? E aí a nossa ideia é trazer uma classe avançada para casais também, né? Não só para casais, para mulheres, mas também com uma abordagem do Tantra para casais, dentro desse olhar do Tantra Essência, né? De como isso pode ser uma ferramenta extremamente importante, principalmente aqui no Ocidente, como a gente pode olhar para isso de uma outra maneira, né? Porque, infelizmente, eu vou dizer infelizmente porque eu estou percebendo a diferença disso, o sexo aqui no Ocidente ainda é muito primitivo, né? Tem muito essa ideia, né, da coisa estanque, né, do ápice, né, do que a gente chama de pequena morte aqui. E pode ser diferente, pode ser muito mais prazeroso, pode ser muito mais energético e como vem, né, com o Tantra, espiritual. Então é começar a mudar o conceito de como as pessoas vivem essa energia aqui e como elas podem viver no sentido de ter muito mais prazer e o que a gente chama de iluminação, né? O Tantra traz muito isso, desse momento de iluminação, de usar esse prazer para prolongar essa sensação orgástica no corpo e chegar a um estágio de iluminação, que é muito distante de como as pessoas vivem o sexo aqui no Ocidente, nessa realidade. Mas é muito legal. Para mim está sendo uma experiência muito bacana, principalmente no sentido de perceber que o corpo ele pode ser gerado. Eu não preciso estar nesse lugar que aqui no Ocidente as pessoas ficam de querer curar o corpo. Eu acho que esse é o insight mais poderoso. Se eu passar a régua aqui e falar qual foi o insight maior desse trabalho, é perceber que eu não preciso ficar trazendo soluções e resultados e remédios e técnicas para curar o meu corpo. Eu posso gerar o meu corpo. Então, é nesse momento, o laboratório que eu tenho feito, né, nesses 4 meses, é perceber o quanto eu posso gerar o meu corpo ao invés de curá-lo. Então, isso é um convite para as pessoas que estão aqui, para que a gente possa falar mais disso e para que a gente possa mostrar isso na prática. Agora, a gente tem aqui 20 minutinhos ainda de tempo, né, pelo Insta, saber se alguém tem alguma dúvida. Não sei se está muito barulho, eu estou com a janela aberta aqui, porque está muito calor. Também não sei se ainda tem um delay aí na minha voz, mas quem está aqui, né, das pessoas que estão aqui na live, vocês têm alguma dúvida de algo que a gente não falou?
mas que vocês gostariam de saber. E aí eu vou pedir para vocês colocarem a perguntinha aqui embaixo, se alguém tem alguma dúvida. Vamos dar um tempinho aí para as pessoas perguntarem, porque essa é a hora, gente. Aí, em termos práticos, a gente tem 2 datas dessa classe. A de feromônio vai acontecer, essa primeira etapa comigo, vai ser uma classe online no dia 17 de abril. E aí é um papo de mulher, né? O público para essa classe são vocês mulheres, porque a gente vai tratar de todas essas questões do sagrado feminino e como a gente vem, né? Nesse processo de toda a castração que a gente passou, entender quais as possibilidades que a gente tem de ligar o nosso corpo. Então, essa classe é para mulher. A classe da equalização hidroenergética, que eu faço com o Roberto, vai ter uma agora no final de semana, 27 e 28, mas essa já está fechada, porque por conta da pandemia e desse período aí da fase vermelha, a gente acabou fechando com 4 pessoas só, por uma questão de distanciamento, pelo espaço que eu tenho lá na sala. E, como eu falei, essa classe surgiu de uma demanda, então a gente já tem esse grupo fechado. Então, a segunda classe, que é esse convite que a gente faz para vocês, vai ser em abril, e vai ser dia 28 e 29. 28 e 29 de abril é a nossa eu acho que é uma quarta e quinta, se não me engano. Você está convidado aqui. Eu ainda não estou com esse link de inscrição, mas eu vou providenciar e aí a gente já pode iniciar. E aí essa classe é presencial. Né? Essa classe tem que ser presencial porque tem as manobras, né, Rô? Não dá para fazer online. Como é que é isso? Tem que ser presencial neste primeiro momento, né? Eu dou preferência ao preferencial, principalmente essa classe que é corporal, que tem o toque, que tem a pressão que você tem que fazer na pessoa. Eu dou essa preferência ao preferencial, por quê? Porque a pessoa vai receber a massagem e, ao receber a massagem, ela vai depois executar essa massagem em outra pessoa. Então, ela vai conseguir ter esse feeling, né, de perceber exatamente a força que precisa ser aplicada e a manobra como deve ser feita. Existe a possibilidade do online? Estamos pensando? Estamos sim pensando em fazer o online, mas essa classe em especial, quando ela é presencial, ela é muito mais, eu acho que assim, ela é muito mais lógica e muito mais abrangente, tá? Então, por isso que a gente inicialmente está pensando em trabalhar com esse item específico em presencial. Tá, a gente vai fazer esse primeiro piloto, né? A gente vai fazer essa classe piloto e a gente vai perceber isso. A Iná está perguntando aqui se tem a possibilidade da gente ir para Pelotas e para o Rio Grande do Sul. E aí ela fala aqui, né? Na verdade, eu quero saber com o Rô, porque a Kátia eu sei que vem, né? Porque a gente já fez vários tours por lá. Eu já fiz vários tours por lá, então... mas dá para ir, né, Rô? É só uma questão da gente marcar. Não, existe a possibilidade. É questão de agenda que eu falei. Eu continuo sendo consultor internacional, continuo prestando consultoria, mas com essa coisa da pandemia, o que acontece? Eu tive que me adequar e hoje eu presto muita consultoria online. Então, essa possibilidade de prestar consultoria online, quer dizer, eu posso prestar de qualquer local do Brasil. E a minha clínica aqui também é a mesma coisa. A minha clínica que eu tenho é um atendimento particular, ela não fica aberta. Então, as pessoas marcam hora comigo e eu atendo na minha clínica. Eu tenho montado aqui no Parque São Domingos, próxima à região da Lapa, e lá não tem jeito, é só com hora marcada. Então, a pessoa marca comigo, eu vou lá. Então, a minha agenda, ela é realmente bem flexível e existe a possibilidade de fazer fora, assim, sem problema algum. Perfeito, então. Gente, alguma pergunta da parte técnica? Deixa eu ver aqui se entrou alguma coisa. Eu não entendi por que está um delay. Eu estou ouvindo meu retorno aqui. É muito... Essa classe é só para profissionais? A Nina está perguntando. Não, essa classe não é só para profissionais. Eu acho que o profissional ele vai ter um upgrade gigante, né? Porque se ele trabalha com a drenagem ocidental ou se ele trabalha com massoterapia simples, ele vai ter uma técnica que vem, né, da sabedoria milenar, né? E como eu falei, ela tem uma outra proposta, né? Ela tem um descolamento da pele, ela tem um acesso à célula de gordura, ela drena de uma maneira totalmente intensa. Eu nunca tinha vivido nada parecido com isso, gente. Então, eu sempre gosto de falar que assim, eu sou o laboratório de tudo que eu faço. Nada, nenhuma técnica, nenhuma ferramenta
eu passo para frente sem ter experimentado no meu corpo. E eu até brinco, porque se tiver um veneno, eu corro o risco de me suicidar, porque eu utilizo, né? Eu bebo dessa fonte até eu realmente ter certeza, até o meu corpo responder o que funciona e o que não funciona. Então, não precisa ser um profissional, você pode ser uma pessoa, né, que queira usar isso para a sua vida. No caso da drenagem corporal, não é tão simples a manobra da autoaplicação, mas a drenagem do skin lift a gente consegue fazer com total facilidade, porque a gente vai aprender quais são os pontos, né, a serem estimulados e como fazer essa drenagem. Essa classe traz alguma coisa também, a gente já entra nela com pontos de reflexologia, porque a gente tem reflexologia, não só, a gente acha que a reflexologia é pé, né, aqui no Ocidente. A gente ouve muito falar da reflexologia nos pés, mas a reflexologia está na língua, está no cabelo. Quer falar um pouquinho disso, Rô? Porque a reflexologia está ali, é um mapeamento do corpo, né? Exato. Então, o que aconteceu? Para esse curso, a finalidade dele qual que era? Era a gente trabalhar a parte hidráulica do corpo. A parte das linfas, a parte de troca líquida do corpo. Então, o que aconteceu? Lá onde eu presenciava as drenagens, existem alguns pontos a mais a serem estimulados, como se fosse uma acupuntura não invasiva. Porque você consegue ativar a parte nevral da pessoa, os nervos, alguns pontos, com um toque, com a pressão dos dedos, tá? Então, nessa técnica que a gente está trazendo agora, além da drenagem, além da ativação das linfas, das glândulas linfáticas, a gente usa a reflexologia, tá? Principalmente na região das pernas, tá? No rosto também a gente usa muito. E alguns pontos de acupressão, que a gente faz a pressão com o dedo, que a gente fica fazendo a pressão um determinado tempo lá, para que a pessoa tenha uma ativação e uma melhora e um estímulo daquele meridiano que a gente precisa que esteja funcionando ok. Então, nesse curso que a gente dá, a gente dá en passant, a gente faz de passagem um pouco sobre a reflexologia e traz um resumo dos principais pontos a serem ativados. Então, para o profissional que já trabalha com massoterapia, ele vai estar tendo um upgrade para ele, que é realmente esses pontos a mais que ele vai estar trabalhando para a pessoa. Alguns pontos que ele deve trabalhar, seus 30 segundos, 1 minuto, antes de fazer a massagem, para que ele tenha certeza que aquele meridiano, que aquela linha, seja desbloqueada e a drenagem tenha uma função melhor, tá? Então, por isso que não é só para profissionais. Para o profissional é um upgrade fantástico, mas para quem nunca teve contato e não tem essa experiência, ele vai conseguir abranger exatamente toda essa parte energética e corporal e ele vai entrar num mundo diferente de terapia corpórea. Quem já é profissional, ele já tem uma noção do corpo muito bem instituída e institucionalizada com ele, correto? Mas a pessoa que não é profissional vai abrir assim a mente dele totalmente para esse tratamento. Por isso que não é só para profissional. O profissional Sim. É um upgrade fantástico. Ele vai conseguir oferecer, para o trabalho dele, ele vai conseguir oferecer, ele vai se diferenciar dos outros profissionais, assim, da água para o vinho. Tá, e é um curso que tem certificação, é um curso que tem certificação e que você pode utilizar Sim. isso de forma profissional também. A Sulamita está perguntando aqui qual é o período do curso, é um curso de 2 dias, de um final de semana. Na verdade, em abril ele vai estar durante a semana, porque eu não tinha mais final de semana, então a gente colocou no dia 28 e 29. Então é um curso de 2 dias e a gente tem de uma carga horária de 10 horas. A gente divide 5 horas no primeiro dia, 5 horas no segundo dia. Por quê? Porque no primeiro dia é toda a parte teórica. Então a gente vai trabalhar todo o conteúdo teórico e no segundo dia a gente vai trabalhar o conteúdo prático, que são 2 etapas. Então a gente tem toda a parte de equalização energética do corpo, a gente vai fazer um trabalho de reprogramação celular no teu corpo, que é a parte energética que eu aplico, e aí a gente vai ter no mesmo dia, que é o segundo, a parte prática das manobras e da drenagem, tanto o skin lift como o corporal, e também falar desse universo da reflexologia, entender como são os meridianos, como o Roberto acabou de falar aqui, né? A gente tem aí, eu ganhei uma canetinha, né, que a gente trabalha e vai levando os meridianos para o corpo e acordando sem ter a intervenção de agulhas, como é na acupuntura, mas tem o mesmo efeito no final. Então, é muito completo isso, né? Porque a gente realmente vai equalizar o seu corpo nesse processo, não só o energético, mas
eliminando toda a água em excesso que está ali para ter desinchar, para o teu corpo, os órgãos poderem estar trabalhando realmente equalizados, né? Trazendo a altivez do teu corpo aqui com esse alinhamento energético também. Acho que é isso, né, Rô? Falando tudo que a gente tinha que falar Sim. aqui. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se você quer finalizar com alguma coisa. Não, eu só quero o seguinte, na clássica, essa parte de reflexologia, que às vezes fica até difícil da pessoa entender, mas a gente precisa que o corpo converse do dedo do pé ao fio do cabelo. A gente precisa que exista, o corpo se comunique inteiro. E é por isso que alguns pontos da reflexologia a gente precisa que sejam despertados na pessoa para que essa conversa do corpo aconteça. Então, basicamente é isso. Então, por isso que a gente uniu toda essa área para poder trabalhar. E eu acho que, assim, tanto para o profissional é um mega upgrade, e para quem não tem essa noção, vai abrir a mente dele para uma possibilidade, para uma consciência corpórea, que eu tenho certeza absoluta que dali para frente, todas as terapias que ele fizer, tudo que ele fizer, vai mudar completamente a visão dele com relação a isso. É incrível, né? Porque assim, comigo, eu percebo uma mudança. Eu percebo uma Catiane depois de tudo isso e uma Catiane antes, né? Tem uma Catiane de antes e uma Catiane depois. Então, eu sou muito grata a essa possibilidade e a esse criacionamento que a gente está, enfim, né? Trazendo para o mundo. Eu acredito nisso, em trazer o que não existe, né? E fazer mais do mesmo, até que ponto isso cria? Eu sou a primeira entusiasta em trazer para o mundo o que ainda não existe, em fazer o que ninguém fez, em poder acessar uma energia e disponibilizar isso para o reino de nós. Tá aqui, biomagnetista, não sei o nome, acho que é a Magda, né? Magda está perguntando o valor do curso. Então, o valor do curso é R$ 1.500 e é um valor de início, né? Um valor de classe piloto, porque a gente está trabalhando isso, a gente, embora, se a gente pensar a hora homem e o tanto que a gente está trazendo, né, dessa técnica, talvez fosse até um valor maior. Mas a gente resolveu colocar no valor de iniciação, de lançamento mesmo. Então, é R$ 1.500 e eu vou ter esse link de inscrição e assim que eu tiver, eu já vou começar a fazer a divulgação para vocês. Não, e já que você falou de valores, para vocês terem uma ideia, hoje uma drenagem linfática você vai encontrar aí na faixa de 90, 110, 120 reais uma sessão de drenagem linfática. É o que trabalham mais ou menos. Obviamente, se você fizer um pacote, fica mais barato, ou dependendo da clínica que você vai, é um pouco mais cara. Mas essa, em especial, essa terapia que a gente está trazendo, por extensa, eu acho que você fica com a sua paciente por volta de 1h10, 1h20 para você concluir todo o tratamento. Mas é um tratamento tão completo, uma coisa tão bem feita, que hoje, na minha clínica, a sessão é R$ 280. E assim, eu não tenho horário mais. Eu não tenho horário. Então é um valor que, mesmo quem já vem fazendo drenagem, depois de passar por essa terapia que a gente montou, que a gente vai dar essa classe aí, a pessoa sai de lá extremamente satisfeita. E o mais importante de tudo, é uma terapia que você vai trabalhar o energético e o corpo, mas você tem um resultado físico. E infelizmente, o ser humano, quando ele enxerga o resultado físico, aquilo fica crível. Ele vê que realmente, peraí, eu estou vendo o nexo no que está acontecendo, eu estou sentindo. Por isso que eu digo que depois dessa terapia que você fizer, você vai enxergar possibilidades de tratamento em você que estavam adormecidas e falar assim, peraí, deixa eu tentar isso aqui antes. Quem sabe se eu tentar essa possibilidade antes, eu não consigo atingir a melhora sem ser invasivo, sem precisar tomar tanto medicação, e eu consigo talvez trabalhar melhor o meu corpo e trazer essa saúde, essa harmonia para o meu corpo sem precisar ser tão invasivo. Uma coisa tão complicada hoje, de você ter um tratamento, de você ter que tomar remédio, e você ter que gastar tanto com tratamentos assim, mais ocidentalizados. Então, esse fato de você ter fisicamente um resultado ali, mais rápido, e você começar a perceber isso aí, vai te estimular a melhorar a alimentação, melhorar seu estilo de vida e com certeza, pode ter certeza absoluta, que isso aí é o caminho para você atingir a longevidade, que é você conseguir enxergar longe, você conseguir ter a energia de falar assim, lá eu chego. Sim, é muito incrível. A Sulamita está perguntando aqui se essa classe é semelhante ao Axis, que o corpo precisa ser tocado. A gente está falando de duas classes aqui, né? A ativação do feromônio, que é a equalização vital
que vai trabalhar outras questões de processos corporais, não processos corporais, mas exercícios, essa pode ser online. Mas a classe com o Roberto, que é a equalização hidroenergética, que tem a drenagem do Mediterrâneo, essa precisa, neste primeiro momento, a gente vai fazer essa classe presencial. A gente até está pensando em desenvolver uma videoaula online, mas isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que fazer o laboratório, testar, e a gente vai ter essa primeira classe até para a gente perceber isso e ver se faz sentido, se isso vai criar. Tá? Então, a classe da equalização hidroenergética, nesse primeiro momento, sim, é presencial. A classe de feromônio, a gente vai fazer online, tá? É isso, Rô. Acho que a gente chegou aqui no nosso limite. Temos 5 minutos para encerrar, porque o Instagram dá aqui 1 hora para a gente conversar. Uhum. Eu quero agradecer a sua disposição, a sua presença, agradecer todas as pessoas que estão aqui, que vieram ouvir a nossa conversa, vieram ouvir o nosso bate-papo. E... É o que eu falei para você. Olha lá, a Maristela está falando aqui, pode testar comigo e online. Então, isso é uma coisa que eu trouxe para a Catiane, e é uma coisa, a minha possibilidade, a minha intenção é viver disso e ficar só com isso. Essa é a minha intenção. A minha estrada longeva que eu vejo é exatamente trabalhar com isso e ficar nessa área, porque é uma área que eu me apaixonei e consegui atingir alguns objetivos já com essa área, então eu vi possibilidade de dar continuidade nisso. O pessoal falou sobre com relação a pode ser tocado. Claro, a energia, como passei com a Catiane mais do que ninguém sabe disso, a energia ela não é física estática ali naquele local, você consegue transmigrar, você consegue trabalhar com a energia. Mas uma coisa é certa, e isso eu passei para a Catiane e eu aprendi isso lá. O terapeuta, a proximidade do terapeuta e a intenção do terapeuta ali, em loco, com toques em determinados pontos da pessoa, faz que você potencializa demais isso e você tem a resposta mais imediata, tá? Então a pessoa, o estado de relaxamento, estar ali, é muito mais lógico. Você consegue a distância? Sem o menor problema, consegue. Você consegue online passar toda a intenção? Consegue. Mas depois que, principalmente se a pessoa fizer uma aula presencial ou receber de um terapeuta que é preparado, o diferencial está ali. Eu acho que o diferencial, energeticamente falando assim, e de fisicamente falando, o presencial ele é mais imediatista, ele é mais rápido de ser sentido. Mas ambas as maneiras, com certeza, funcionam. Tá. Legal. Da parte energética, tudo dá para ser feito à distância, né, gente? Eu trabalho com todas essas ferramentas vibracionais. A primeira parte dessa classe, que é abrir né, o seu corpo e fazer toda a restituição, isso dá para ser feito vibracionalmente também. Então, aí é isso que a gente está testando para a gente ver como a gente pode trazer mais possibilidades aí para vocês, tá? A gente vai precisar encerrar aqui, então. Um beijo enorme para vocês. Obrigada, Rô. A gente segue aqui no nosso caminho, levando essa possibilidade. Eu acho que é muito bacana esse lugar, né? Quando você falar, e agora eu quero realmente migrar e trabalhar com isso, é muito do que está se pedindo nesse momento de transição planetária, né? É de trazer mais possibilidades para o reino de nós, trazer mais ferramentas para que as pessoas possam viver com os seus corpos de uma maneira mais potente, para poder fazer essa transição que está acontecendo aí. Esse momento é agora, né? E é muito dentro desse lugar do trabalho com propósito. Quando eu saí também do mundo da comunicação, é porque aquilo já não representava para mim mais, aquilo já não me entregava o que eu buscava. Hoje, a minha ideia é um trabalho com propósito, que a gente possa levar possibilidades para o mundo e para as pessoas. E é isso que a gente está fazendo nesse criacionamento que aconteceu aqui. Então, fica aqui o convite para todo mundo. E um abraço enorme e obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Rô. Um beijo para você também. Obrigado, Kátia. Precisando, estamos gente. aqui. Vou derrubar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. As pessoas mandarem qualquer coisa.